Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 4 de janeiro. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de servidor para entrar em tribunal sem comprovar vacinação contra a Covid-19. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, exigência não representa constrangimento ilegal. É a medida necessária com base no princípio da precaução. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Justiça de São Paulo decide que lista de vacinados é legal, mas sem incluir dados pessoais dos imunizados. Com base em nova orientação do CNJ, Justiça do Trabalho determina redução de jornada para que mãe possa cuidar de filho com deficiência. Companhia aérea vai ter que indenizar passageira por atraso de 12 horas para chegar ao destino. O presidente do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um servidor público para entrar no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, sem comprovar vacinação contra a Covid-19. O ministro Humberto Martins negou o pedido de um servidor do TRF3 para circular nas dependências do órgão sem ter de apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi proferida em habeas corpus, ajuizado contra a portaria editada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em dezembro de 2021, que passou a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou teste negativo para o vírus realizado nas últimas 72 horas para ingresso e permanência no prédio do tribunal. No pedido submetido ao STJ, o servidor alegou que o ato normativo desrespeita sua liberdade de locomoção e atenta contra o livre exercício de sua atividade profissional, direitos resguardados pela Constituição. Ele requereu a liminar para garantir seu acesso imediato ao TRF3, mesmo sem a prova de imunização, além da fixação de prazo mensal para apresentar os testes negativos. Ao negar a liminar, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, lembrou que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões recentes autorizando o uso de instrumentos indiretos para estimular a população a se vacinar contra a Covid-19, como a exigência do comprovante para ingresso em determinados locais públicos e privados. O ministro ressaltou que o STF já concluiu não haver constrangimento ilegal nessa exigência por ser medida necessária à proteção de bens jurídicos irrenunciáveis, a fim de resguardar a saúde e a vida da população. O mérito do habeas corpus será avaliado pela primeira turma. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que leis de municípios paulistas que autorizam a divulgação de lista de vacinados contra a Covid-19 são válidas, mas sem a inclusão de dados pessoais, como RG e CPF. As ações foram apresentadas por prefeituras contra leis editadas por câmaras de vereadores para divulgar os vacinados contra a Covid-19 em municípios paulistas. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, se o nome completo e os documentos forem preservados, não há violação do direito constitucional à privacidade. Para a maioria dos desembargadores, a publicidade de dados pessoais poderia desestimular a vacinação. Segundo o TJ, cabe às prefeituras definirem como e quando a lista deve ser divulgada, por se tratar de organização administrativa. Essa decisão vai servir de referência para as próximas demandas sobre o assunto no tribunal. A Embrapa reiterou ao Supremo ser contra o plantio de soja até fevereiro. A manifestação foi em resposta a pedido do presidente do STF, ministro Luiz Fux, em ação que trata da ampliação do calendário da semeadura de soja em todo o país. No documento, a Embrapa explica que já tem um posicionamento técnico a respeito do assunto com base em pesquisas. A empresa é contrária à liberação da semeadura de soja no mês de fevereiro no estado de Mato Grosso, em razão do grande risco para a sustentabilidade da cadeia produtiva de soja. O documento cita a adoção do chamado vazio sanitário, período em que não é permitido o plantio, e a semeadura de cultivo precoce como estratégias contra a ferrugem asiática no Brasil. As informações foram apresentadas no âmbito de uma ação proposta pelo Partido Socialista Brasileiro contra duas portarias do Ministério da Agricultura que ampliaram o calendário da semeadura de soja em nível nacional. O partido alega que a mudança foi realizada sem os devidos estudos técnicos e afetam medidas estabelecidas para o combate à praga.
A terceira vara do trabalho de Lages, em Santa Catarina, reduziu a jornada de uma funcionária pública para que ela possa cuidar do filho com paralisia cerebral. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. A mãe é servidora da Prefeitura de São José do Cerrito, a 270 quilômetros de Florianópolis. O filho dela, de 9 anos, usa cadeira de rodas e depende de ajuda para as atividades diárias. A juíza Andréa Valdrigues determinou que a Prefeitura reduza a jornada de trabalho da funcionária de 30 para 40 horas semanais, sem diminuir o salário, e que a mãe do menino trabalhe de preferência no horário de 7 da manhã a 1 da tarde. A juíza lembrou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e citou também o dever do poder público de garantir a elas dignidade ao longo da vida e proteção de toda forma de negligência ou tratamento desumano, como prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A companhia aérea deve indenizar passageira por danos morais. A mulher enfrentou problemas com a perda de uma conexão e só chegou ao destino final 12 horas após o previsto. A decisão é da Justiça de Santa Catarina. A mulher viajava de Brasília para Florianópolis com conexão em Belo Horizonte. O voo em que ela estava chegou com um atraso de 17 minutos ao aeroporto de Confins e ela não conseguiu embarcar para completar o trecho. A empresa só conseguiu providenciar a viagem no dia seguinte. A mulher chegou no destino final 12 horas após o previsto. Na ação, ela argumentou que teve problemas e perdeu compromissos de trabalho. A companhia condenada em primeiro grau recorreu, justificou que houve necessidade de readequação da malha aérea, mas que prestou assistência material e promoveu o embarque da passageira no primeiro voo disponível. O entendimento da primeira turma recursal de Santa Catarina é de que a empresa foi incompetente ao estabelecer a malha de voos, arriscando a venda de conexão em curto espaço de tempo. A companhia foi condenada a pagar indenização de R$ 3.500 por danos morais à passageira. E a seguir, Corte Especial do STJ decide que é de 15 dias o prazo para agravo contra a decisão em suspensão de segurança. Voltamos em instantes. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. A resolução que trata sobre os atos gerais das eleições de 2022 é quase um manual de instruções do processo eleitoral. Ela já foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico. É a resolução de atos gerais que diz como deve ser a organização das urnas eletrônicas. Para as eleições 2022, as cerimônias de geração de mídias e preparação das urnas podem ser realizadas em um único evento. É nessas cerimônias que são feitos, por exemplo, os testes e a lacração das urnas que vão ser distribuídas aos locais de votação. A instrução também prevê a transferência temporária de determinados eleitores, como militares e agentes de segurança pública em serviço por causa das eleições. A resolução também estabelece os critérios para o voto em trânsito, quando qualquer eleitor pode votar em uma cidade diferente do domicílio eleitoral, desde que avise a Justiça Eleitoral antes do dia 18 de agosto. É possível encontrar mais informações sobre a norma no site tse.jus.br. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo para agravo contra a decisão em suspensão de segurança é de 15 dias. Durante o julgamento da suspensão de liminar e de sentença 2572, a Corte Especial definiu que é de 15 dias o prazo para interposição de agravo interno contra a decisão que defere ou indefere o pedido de suspensão de segurança, de acordo com as regras do atual Código de Processo Civil. Ainda segundo o entendimento, nas hipóteses de o agravo ser interposto pela Fazenda Pública, o prazo é contado em dobro. A questão foi levantada pelo ministro Og Fernandes, que defendeu o conhecimento do agravo interno da Agência Nacional de Energia Elétrica contra a decisão da presidência do STJ, que suspendeu a cobrança de uma dívida de mais de 35 milhões de reais atribuída à Termoelétrica Pernambuco 3, em decorrência da geração de energia em montante inferior ao solicitado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. No mérito, o agravo foi desprovido por unanimidade.
O ministro Og Fernandes destacou inicialmente que, ao contrário do entendimento da presidência na análise do agravo interno, e embora a jurisprudência do tribunal não esteja pacificada, a posição mais recente da Corte Especial considera que o prazo para interposição do recurso deve ser contado em dobro para a Fazenda Pública. O cerne da questão, segundo o ministro, é a interpretação de artigos de leis federais. No caso, a incidência do artigo 183 do Código de Processo Civil na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 8.437 de 1992. O ministro destacou que o Supremo Tribunal Federal tem adotado posicionamento oposto ao do STJ. Porém, deve prevalecer o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o artigo 5º da Carta Magna, é esta a Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país. E a primeira sessão do STJ decidiu que sócio que deixou a empresa antes de dissolução irregular não tem responsabilidade sobre dívidas de tributos gerados na época em que ele era gerente. A primeira sessão do STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 962, estabeleceu a tese de que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Para a relatora do tema, ministra Suzete Magalhães, a súmula 430 do STJ, segundo a qual o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente, explicita que a simples falta de pagamento do tributo não acarreta automaticamente a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no Código Tributário Nacional. De acordo com a ministra, é indispensável, para tanto, que ele tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Tese firmada no tema 97 do tribunal. Para a ministra, a responsabilidade pelo débito tributário deve recair sobre aquele que pratica o fato ensejador da responsabilidade. Ela explica que, não tendo o ex-sócio concorrido para a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não pode ele ser responsabilizado pelo fato. A relatora ressalvou dessa conclusão os casos de fraude, simulação e ilícitos análogos na dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, bem como as hipóteses em que o sócio-gerente que se retirou tenha praticado, quando do fato gerador, ato com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. A Advocacia Geral da União defendeu a troca de informações para repatriação de bens em evento das Nações Unidas no Egito. A Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério Público Federal participaram da 9ª sessão da Conferência dos Estados-Partes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito. A conferência apoia os Estados-Partes e signatários na implementação da Convenção e da orientação política ao Escritório sobre Drogas e Crimes das Nações Unidas para desenvolver e implementar atividades anticorrupção, melhorar a capacidade dos Estados de implementar a Convenção, aumentar a cooperação entre os Estados e promover e revisar a implementação da Convenção. Segundo a Convenção, os Estados são legalmente obrigados a prevenir e criminalizar a corrupção, promover a cooperação internacional, recuperar e devolver ativos roubados e melhorar a assistência técnica e o intercâmbio de informações nos setores público e privado. A AGU tem uma participação importante na conferência porque atua na recuperação de ativos e na repatriação de bens desviados pela corrupção que se encontram no exterior. No evento em Sharm el-Sheikh, a AGU destacou a dificuldade de se reconhecer internacionalmente ferramentas não criminais de ataque à corrupção. Para a Advocacia Geral, o reconhecimento no exterior das decisões brasileiras e o intercâmbio de informações entre países e órgãos das Nações Unidas facilitaria a repatriação de bens. Nesse sentido, a AGU atuou, fez contatos com autoridades estrangeiras, auxiliou na redação das manifestações da delegação brasileira e nós buscamos com que
futuramente a convenção e outras conferências venham a validar cada vez mais esse tipo de ferramenta para que nós possamos aprimorar e aumentar o índice de repatriação de bens do Brasil que foram ilicitamente desviados e levados ao exterior. A conferência se reúne a cada 2 anos e adota resoluções e decisões para o cumprimento do seu mandato. Atualmente, conta com 118 Estados-partes. Quase todos os participantes são Estados-membros das Nações Unidas. E veja a seguir, retrospectiva do Superior Tribunal de Justiça. Você vai ver que a 6ª turma anulou condenação baseada em reconhecimento de voz sem ouvir a parte contrária. É depois do intervalo. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. Pelo 2º ano consecutivo, em meio à pandemia da Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça bateu a meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça e julgou cerca de 150 mil processos a mais do que os distribuídos. Hoje, na segunda reportagem da retrospectiva do STJ, você vai ver o que foi destaque nos meses de abril e maio. Os julgamentos que aconteceram durante o ano de 2021 tiveram impacto direto na vida de milhões de pessoas. Decisões importantes foram tomadas e entendimentos uniformizados. Em abril, a 6ª turma anulou a condenação baseada em reconhecimento de voz sem contraditório judicial. O colegiado, por falta de valor jurídico da prova, anulou uma condenação baseada apenas na identificação da voz do réu em gravação exibida na delegacia de polícia, sem observância das formalidades do Código de Processo Penal e sem nenhum tipo de perícia técnica. O acusado foi condenado a 12 anos de reclusão por extorsão mediante sequestro. Passado mais de 1 ano dos fatos, as vozes dos investigados registradas em fita cassete foram apresentadas ao filho da vítima, que as identificou como sendo dos autores do crime. A condenação também foi fundamentada no fato do réu ter guardado em sua casa uma sacola de roupas compradas com o cartão de crédito da vítima. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que as instâncias ordinárias não observaram os dispositivos do Código de Processo Penal. O artigo 155 define que o juiz formará convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O ministro Rogério Schietti Cruz considerou que a condenação não foi corroborada por outras provas e que há precedente de sua relatoria na 6ª turma do STJ, considerando irregular o reconhecimento de pessoas feito sem qualquer controle em delegacia de polícia, sem a presença de advogado ou respeito a formalidades que tornem possível o chamado contraditório diferido ou postergado. Precedentes estabelecidos nas turmas e sessões foram destaques nos julgamentos do Tribunal da Cidadania no mês de maio, com uma decisão que suspendeu o processo que discute a intervenção na fundação responsável pelas ações de reparo socioambiental em Mariana, Minas Gerais. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu liminar em conflito de competência para suspender a tramitação de ação civil pública na Justiça de Minas Gerais, na qual o Ministério Público pede a intervenção judicial na Fundação Renova, entidade criada para implementar as ações de reparação em Mariana, interior de Minas Gerais, após a tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. Durante a execução do acordo, o juízo federal instaurou um incidente processual para averiguar eventuais falhas nos trabalhos da entidade. Em paralelo, devido a denúncias sobre o desvio de finalidade da instituição, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou na Justiça Estadual ação civil pública, pedindo a intervenção judicial na fundação. Na ação, o juiz estadual não reconheceu a existência de interesse público federal e se declarou competente para o julgamento do caso.
Caracterizado o conflito de competência no STJ e diante da circunstância e da necessidade de averiguação mais profunda de aspectos como a efetividade da tutela jurisdicional, o relator, ministro Og Fernandes, considerou prudente a suspensão da ação civil pública e a designação da Justiça Federal para apreciar medidas urgentes. A suspensão vale até que a primeira sessão julgue se o processo de intervenção deve permanecer na Justiça Estadual ou ser remetido à Justiça Federal, onde tramita a execução de termo de ajustamento de conduta firmado entre a União, o IBAMA, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Águas, a FUNAI, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP. E na retrospectiva 2021 do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que o plenário da Corte condenou o ex-deputado André Moura a 8 anos e 3 meses de prisão por peculato, associação criminosa, desvio e apropriação de recursos públicos da cidade de Pirambu, em Sergipe. O ex-parlamentar responde por crimes contra a administração pública supostamente praticados entre janeiro de 2005 e junho de 2007, durante o mandato de prefeito de seu sucessor, Juarez Batista dos Santos, na cidade de Pirambu, em Sergipe. De acordo com o Ministério Público, mesmo fora do cargo de prefeito, André Moura permaneceu no comando da administração municipal. Entre as acusações estão a apropriação de gêneros alimentícios comprados no comércio local, a utilização de linhas telefônicas e o uso de veículos e servidores do município que trabalhavam como motorista para o então ex-prefeito. O relator, ministro Gilmar Mendes, absolveu o réu. Segundo o ministro, as provas colhidas foram insuficientes para a comprovação de culpa. Ele destacou que os depoimentos das testemunhas não confirmam as acusações do Ministério Público. Ressalta-se que os únicos elementos desfavoráveis ao réu que constam dos autos são as declarações e documentos apresentados pelo ex-prefeito Juarez, bem como depoimentos colhidos no inquérito que não foram posteriormente confirmados em juízo. Nesse sentido, é importante destacar que Juarez estava sendo investigado pelas irregularidades narradas nos autos, sendo inclusive denunciado. Ademais, as testemunhas ressaltaram que ele foi responsável pela autorização das compras realizadas durante sua gestão, possuindo o efetivo poder de mando e controle sobre grande parte das irregularidades noticiadas. O revisor das ações, ministro Ricardo Lewandowski, acompanhou o relator. Eu concluo que as provas foram praticamente todas colhidas na fase do inquérito e não foram confirmadas na fase do contraditório. O ministro Nunes Marques divergiu em parte do relator e votou pela condenação nas ações em que os objetos dos crimes seriam linhas telefônicas e gêneros alimentícios e associação criminosa. Para o ministro, os elementos do caso demonstram de forma suficiente a participação de André Moura nos eventos delituosos. Adilton da Cunha Lustosa confirma seu depoimento prestado ao Ministério Público no sentido de que entregou dinheiro nas mãos de motoristas de André Moura, só não confirmando que foi um saco de dinheiro, mas asseverando que foi um envelope. A divergência foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin, que também votou pela condenação do ex-parlamentar na ação que trata do uso de veículos e servidores que atuavam como motoristas. O entendimento de Fachin também foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux e pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Por maioria, o plenário condenou o ex-deputado André Moura nas acusações de peculato, desvios de recursos públicos e associação criminosa. Ficando o réu condenado a pena total de 8 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e a pena acessória prevista no parágrafo 2º, artigo 1º do Decreto 201 de 1967, de inabilitação por 5 anos para o exercício de cargo ou função pública como efeito da condenação por crimes contra a administração pública.
Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.